Então, já vimos, identificamos os ditongos, agora a gente vai para o manuscrito. Então, vamos pegar o manuscrito que vocês receberam. Como, talvez seja um pouco estranho para a Rafaela, porque ela não trabalhou com a evolução dos sons, né? Mas, enfim, o Lando vai te dando um apoio aí, e eu estou aqui também para ajudar. Mas, assim, é uma cópia, esse documento é uma cópia, então, do século XV, já não é o original, é uma cópia de um documento do século XIII, porque antigamente não existia gráfica e as cópias eram todas feitas à mão. Ok, vamos ler esse documento e identificar alguns dos metaplasmos que nós estudamos na aula passada. Qual é a base? Porque quando estudamos na aula passada, a gente pegava uma palavra do latim e depois a outra ponta em português. Ok? Nós não vamos pegar o latim, nós vamos pegar essa escrita da Idade Média, aqui, e vamos tomar por base como é hoje utilizado o português. E aí vamos ver que modificação que aconteceu. É um exercício rápido, a tarefa de vocês não é pegar todos, não. A gente pode pegar uns 3. Então tenta olhar para o documento, tem a escrita dele, é difícil ler, mas tem a escrita, onde foi que eu pus? Nessa folha aqui, ó, exercícios. É difícil acostumar os olhos e enxergar o que está escrito aí, mas eu fiz para vocês aqui a transcrição, a edição que a gente chama diplomática, que é escrever, né, na minha letra o que está escrito aqui exatamente, e aqui a tradução para um português mais atual, tá bom? Então a ideia é olhar para o documento e tentar achar, ou aqui, e tentar achar transformações de um para o outro, e explicar por meio do metaplasma. Acho que uns 3 casos tá bom pra gente. Se cada um pegar um, a gente já consegue relembrar os metaplasmas. O Rafael é assim, então pode ser acréscimo, então som que apareceu, som que sumiu, som que mudou, tá bom? Lembra, Bondina? Sim. Uhum. Eu vou escolher o meu primeiro, tá? O meu é a primeira palavra. A primeira palavra do texto é a palavra pois. Pois. Mas essa palavra hoje no português é depois. Então, foi acrescentada uma sílaba no início, que era na verdade uma preposição que estava lá solta e que foi grudada. Quando acontece de encaixar numa palavra alguma coisa no início, isso se chama prótese. Então já fiz a minha. Agora cada um de vocês acha de vocês. Mas ainda existe essa palavra. Ainda utilizamos. Mas não, exato, existe. Pois, não sei. O pois no sentido de explicativo? Também. Em português de Portugal, pois é multiuso, não é? O nosso também é, mas qual é o... Tem um Português de exemplo? Portugal é muito. Por exemplo, a pessoa diz alguma coisa, eu vou concordar, digo pois. Ah, o marcador. Isso Esse é marcador. isso também, mas acho que podemos utilizar também, tipo, exemplo, ele foi embora. Pois estava cansado. Perfeito, Esse é o explicativo. Tem Essa algum é a pois que função. seja depois, Pois com sentido de depois. temporal, que marca tempo? Como em francês existe puis e existe também depuis, que são 2 sentidos ligeiramente diferentes. Diferentes. Não é? E em português nós temos, como existe o puis em francês, existe algum pois que tem o sentido de tempo. Eu estou lembrando de uma palavra do francês, Eliane, mas meu francês ficou lá atrás. Essa palavra do francês. Après. Tem acento assim? Ou assim? Tem Assim, acento après. grave. Après. Essa palavra, na verdade, aqui é uma preposição que grudou nela também. Pré e après. Que foi o que aconteceu aí que eu estou Que é o pois e depois. É o mesmo tipo. Isso, o fato de uma palavra mudar numa língua, ela muda para dar conta de resolver
um novo uso da sociedade. Não significa que o uso anterior não continue ali sendo empregado com outro sentido, tá bom? Nesse caso aí, o pois marcava sozinho tempo, depois que alguma coisa aconteceu. Mas como ele vinha sempre, depois ele começa a surgir sempre perto de uma preposição, essa preposição é acoplada à palavra, como a pré. Passa a fazer parte da palavra e nós não percebemos mais que na origem eram duas. A gente eram nem, duas olhando, a palavras. gente nem percebe que é a mesma hoje também, né? É isso. Né? A gente olha hoje e tem a impressão que sempre foi assim. É verdade. Entendeu, Rafaela? Quer fazer uma pergunta? Se desenvolver esse raciocínio, pode fazer. Estou a pensar em exemplos, mas a palavra depois, se calhar é uma falta, não existe, mas eu já sei que já falei dizendo, não sei, estou a pensar um exemplo. Tá bom, a hora que você lembrar, você pode voltar a falar. Tá bem. Aí a gente vai pensar juntas. Achou um, Almudinho? É difícil lembrar o nome ou é difícil achar a diferença? Vamos. Tá, entendi. Mas você consegue localizar aqui as diferenças, como eu fiz. Então, por exemplo, isto para este não vai estar aqui, né? Deixa eu ver. Vai estar aqui, ó. Porque a gente trabalhou com, ele vai de um A para um E. Então, quando a vogal, toda vez que envolve vogal, que é isso que eu estava falando, para acomodar o som, qual é a vogal que fica, que abrevia, diminui o esforço? Se eu tenho que falar mais para cima, tem uma que está no meio. Se eu tenho que falar mais para baixo, tem uma que está no meio. Então, a que faz a ponte para tudo é a vogal I no meio. Tá bom? Então, ela fica numa realização próxima, em direção ao palato, que eu falei da língua, que fica no ventinho que vai para cima, no meio da língua, na parte medial da língua, e nós fizemos exercício no começo da aula de hoje, palatização, tá bom? Então fica meio caminho. No português de Portugal, vê-se isso muito, uma coisa muito semelhante, quando uma palavra termina por uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal. Tá lembrando do Que exemplo? aparece um I no meio das duas. Aí é, para dizer a é. Ah, sim, que bom, então deixa eu pôr aqui. Então a pessoa Já vai dizer ouviu quando assim, se ouve é? Aí é, a é? Sim, quando... Só que Ah, é olha mesmo? só, Só aqui. ó, isso que a Liliane tá falando, E, I, O, U. A distância entre um A e um E é muito grande, não é verdade? Falo A, E, Veja, é preciso abrir a boca. Bem grande. A, E. Então você tem que fazer um esforço, e dar um esforço maior. Qual que é a vogal do conforto, que não exige esforço? É o I. Então, toda coisa que envolver esforço, seja em consoantes, seja em vogais, é o I que Com vai entrar muita no meio. frequência. Ouçam, por exemplo, na RTP, eu, por exemplo, que não faço, né? Nós brasileiros não fazemos esse I. Nestes casos. Intervocais ou não? Nestes casos, intervocais. É. Tá? Entre duas vogais no Brasil não é a regra. Então eu vou dizer, por exemplo, eu vi tal programa na RTP. Vejam, mesmo se isso se escreve com uma consoante, não é? Gente, mas você está sofrendo com esse Não, tudo bem. pequenininho aqui, não é? RTP. Isso é uma consoante, mas o nome, a palavra que eu uso começa com uma vogal. RTP. Então eu vi na RTP, se vocês ouvirem, uma pessoa que é portuguesa, o próprio locutor da RTP vai dizer na IRTP. É verdade. Então, É como aí é. o Parece mesmo que tipo. E é interessante que se você olhar o desenho da boca que eu fiz, parece que a distância é maior, porque o I está lá em cima. O E está perto do E, do A.
A e E estão próximos naquele desenho da boca que eu fiz. Aqui. O A é central. Aí vem o E. O I vem depois. Então a distância entre a I parece ser muito maior. Acontece que o I, por ser medial, ele é realizado aqui no meio da boca. O ventinho vai aqui para cima. Fala em I de novo, pra vocês verem. O ventinho, a língua, no meio da língua faz uma curvinha e o vento bate em cima, bem no meio da boca. Até doente faz esse som. Então, I, A. Pro A tem até que fazer mais, abrir mais a boca. A. Agora o E. Tem que fazer força lá para trás. Anterior. Mexe, exato, mexe com todo o aparelho, né? Então, na verdade, esse I, ele tá aqui, ó, no meio da boca, tranquilo. Eu fico I. É muito tranquilo fazer. Então, ele é a vogal do conforto, que vai melhorar a articulação e acabar com esse esforço todo. Tudo bem? Então, vamos compartilhar a sua descoberta com os colegas. A Mondi achou a palavra esto. Então, em que linha que está ali? Na primeira linha? Sim. A palavra é esto. Só que hoje em dia ela é isto. Então, olha aí para cá. A, E, I, O, U. O I pega toda essa faixinha aqui, né? Lembre-se. Meio da boca. Então, se eu tinha um E, esse E, para ter dado isso, ele vai ter macro ou ele vai ter bráquia? Rafaela, toda vez que a gente tem um macro, é longo o som. Então, se é longo, qualquer estrangeiro percebe o som. Se um estrangeiro fala rápido, você não entende. Então, aqui é a bráquia. A bráquia é quando o som é muito rápido. Para ter havido mudança na história do português, precisa ser um som dito rápido, porque aí a gente não entende. Por isso que o Nando Reis cantou, e eu entendi, como eu já tinha percebido que ele falou, qual que é? Tentei. Então nós decodificamos tentei, fica na minha cabeça, eu escuto de novo, eu já nem faço esforço para entender, mas ele falou deitei depois. Então, quando sons que são ditos rápidos, que se acomodam ali, você já percebeu, você entendeu diferente. Foi o que aconteceu aqui com a gente. Então, você entendeu, mas entendeu outra coisa do que a pessoa falou. Nesse caso, tem que ter bráquia. Então, certamente, esse som era um som rápido para ter mudado. Certamente, mas é uma hipótese nossa. Nós não sabemos. Tudo bem? Então, qual é o nome desse fenômeno? Hein, Almoni? A palatização. Palatização. Por que ela disse que é palatização? Porque vai na direção do I. Palatização. Direção do céu da boca. Palato, céu da boca. Ok? Rafaela, achou alguma coisa aí pra gente? Queria só dizer alguma coisa antes. Esse bráquia escrevia-se nas palavras? Ou é só para nós saber como é que isso... Escreve-se. No latim escrevia-se. Então, a palavra que eu pus no início inicial da nossa fala aqui foi a pícola. Mas isso escrevia-se mesmo? Sim. Não é só para saber a pronúncia? Não. Okay. É como em português. Esse. Tá bom. Existem os acentos da língua. No latim, esse e esse eram os acentos. Para breve e longa. Tá bom? E macro. Ok? Pode falar para mim. Non, c'était le nom d'absent. Macron. Nome de presidente. Não é o Macron. Não é o Macron. O Macron é com M no final? Sim. Esse é com M. E a tônica não está no mesmo lugar. Sim, mas a pessoa que é o presidente. Pois é. Tá aí uma boa forma de gravar. Associação. Achou a palavra, Rafaela? Dito e... Então, essa palavra tem diferença. Não sei como é. Certamente no documento original está escrito assim. Mas não foi uma mudança. Esse foi um desenvolvimento. É diferente. Que essa é uma abreviatura. Era muito comum
os escribas criarem abreviaturas. Então, para dizer dito, que só era uma vogal que estava faltando, é mais rápido para o pincel, pensem em pincel escrevendo, é mais rápido você molhar o pincel e já fazer uma coisa assim, nem cortar o T, às vezes passar um risco em cima. Também. Então eles estão com um pincel, não é com essa habilidade de uma caneta, é um pincel. Aí você fala, mas ele só abreviou um I, não importa. Então quando a gente vai fazer o documento novo, a gente acrescenta esse I. Mas não que não houvesse naquela época. Então, não, mas tudo bem, a gente pode explicar por metaplasma, mas é uma abreviatura. Para ser metaplasma de verdade, precisa ter mudado a palavra. E ela não mudou. Procura outra, Rafael. Leixos. 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 Isso. Aqui eu não vou me incomodar, porque simplesmente não havia essa separação do pronome, né? Do jeito que eu via, eu colocava, por isso que ficou C. Né? Leixou, tudo grudadinho C. A gente está preocupado aqui com a mudança do quê? De um lê para um D. Aí a gente tem que olhar para... prestar atenção na realização da nossa boca. Lê. Leixo. D. O que aconteceu? Leixo. Deixo. O que aconteceu? Mudou o ponto de articulação. Quer dizer, a língua agora, né, já está num lugar diferente. Lê ia para o céu da boca, era palato. Ela despalatizou e foi para o dental. Ela, né? Ó, D. Ok? Não é isso? Que dá aqui, ó, lê. A ponta da língua, a que a gente chama de apical, lê, bate lá em cima no céu da boca, não é verdade? Os sons que fazem esse movimento, ou tocando ou indo nessa direção, são sons palatais, certo? E o que aconteceu com ele? Ele despalatizou. Despalatização. Ele despalatizou. Ele mudou a posição para baixo. Caiu do céu da boca. Tudo bem? Deu para entender? Uhum. Lando, eu vi que você marcou vários. Qual é que você vai escolher para a gente discutir aqui? Eu pensei tão e tão. Uhum. Tá. Assim? Sim. Podia ser assim também. Porque às vezes, viu, Rafaela, que a gente viu no encontro passado, às vezes o M está aqui. Às vezes o M está aqui, ó. Uhum. É um M. Ok? Então a nasal está... E nesse período, é um período de ortografia pseudo... Mentira, não é nada de pseudo, é fonético. Um período chamado fonético da ortografia da língua portuguesa. Que cada um escrevia do jeito que percebia o som. Não havia regras de escrita, compreende? O que acontecia era uma moda. Então você seguia o modelo de um escriba do rei, por exemplo, para escrever, para fazer igual. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Lá a boca era muito longa, tão e Acabou. sim, portanto, tão, Mas o que dá hoje em português? T-A-O e onde passou a ser mais nasal. O M passa para o A Pro e A. ganha um som. Em termos de Ganha um tom, som, um ditongo. Então, além de ter a nasalização, depois ele ocorre ditongação. Ditongação. podemos dizer ditongação. Ditongação. Porque não havia duas vogais. Sim, Agora passa a existir. E era mais difícil pronunciar, acho. Tá. Mais esforço? Tá. Sim. A gente não sabe, a gente julga que sim, né? Sim. Hipotetiza. Mas para ter Tá. acontecido isso, certamente ele se acomodou melhor. Sim, O som. teve um cômodo. Isso. Tá. Tudo bem? Ditongação. Vamos adiante? Vocês... Oi, sim. Brecha e Macron. Bráquia e magro. Macron ser Longo. longo, brecha curto. Ok. Tudo bem? É breve, bem breve. Por isso que ele modifica muito mais. Olha, infelizmente pelo tempo de aula a gente não vai fazer o texto todo. Mas assim, eu queria que vocês tivessem noção de como faz e vocês conseguem agora, se tiverem interesse, em exercitar um pouquinho mais isso. Tá Sim, bom? tá. Vamos adiante. Bom, então eu mostrei esse